comunidade de Angular aqui e TypeScript de vocês, feita pela comunidade, por devs, para devs. É sempre uma honra ter vocês aqui com a gente. Primeiro, eu queria saber quem está vindo aqui pela primeira vez no Angular SP. Maioria. Quem aqui já veio antes? Quem aqui já veio em mais de 2 meetups? Bacana. E de vocês que já vieram, estavam sentindo falta? Faz alguns meses, né? Bom, eu estou juntando, temos aqui um novo grupo de organizadores, eu queria que vocês viessem aqui para cima. E agora, toda vez que a gente estiver demorando para fazer meetup, vocês podem não só encher o meu saco, e vocês podem encher, como eu gostaria que vocês enchessem o saco de todo mundo aqui. E a ideia é que a gente agora esteja numa comunidade mesmo, todo mundo aqui fazendo meetup junto e juntando aqui para construir, fazer esses eventos para vocês, de devs para devs. Ninguém aqui é gerente, ninguém aqui é coordenador, todo mundo está no dia a dia codando junto com vocês. Então, e queria convidar todos vocês que quiserem apoiar, que quiserem participar de alguma forma, e também a palestrar também, para que estejam aqui com a gente. A gente abre o Call for Papers para todos os meetups, não importa se você está palestrando pela primeira vez ou não. A gente se importa muito em ter grupos de diversidade aqui em cima com a gente, palestrando, mulheres, qualquer grupo de diversidade aqui, e é importante para a gente ter a participação de todo mundo. Então, eu queria dar salva de palmas para os nossos novos organizadores que estão começando aqui. E um antigo, na verdade, o Américo, eu descobri que ele a maioria não sabe, mas eu não sou o fundador do Angular SP, ele foi fundado alguns anos antes de eu entrar na organização, e o Américo organizou uns 2, 3 meetups antes de eu entrar na organização, e agora está de volta, então uma honra tê-lo novamente. E é isso aí. Então, a gente tem, como sempre, nos nossos eventos de Talks, 3 palestras. E eu queria convidar a nossa primeira palestrante, a Rafaele, que vai falar sobre as novidades do Angular 9. Uma salva de palmas para ela, pessoal. A gente está com o live aqui da TOTS. A gente compartilhou o link do live no Twitter e no Facebook. Se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar o link da live para mais pessoas poderem assistir. Se tirarem fotos dos palestrantes, da organização e tudo mais, por favor, publiquem. Os palestrantes adoram ter as suas fotos compartilhadas aí para poder colocar em eventos, colocar no currículo e tudo mais. É sempre muito legal. Usem a hashtag do AngularSP, até para a gente poder saber que as fotos foram publicadas. E quem ficar até o final, a gente tem um monte de brinde. A gente vai fazer um Kahoot no final, aí, um quiz com a galera online, aí para quem prestar atenção ganhar uns brindes bem da hora. E vai voar algumas camisetas também, então fiquem aí. Alô? Agora dá para ouvir. É que agora eu estou fazendo outra coisa. Cadê o cabo HDMI? Não, tá tudo certo. Alô? Mais uma vez, uma salva de palmas para a Rafaele, pessoal. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Rafaele e eu vou falar para vocês sobre algumas novidades que vão sair agora no Angular 9. Então, meu nome é Rafaele Gruber Scheffel, eu trabalho aqui na TOTUS mesmo. Deixa eu ajeitar isso aqui. E eu trabalho com um projeto open source chamado Portinari, por isso que tem essa camiseta e esse símbolo PO, que é Portinari UI. Ele é como se fosse uma espécie de Angular Material, assim. Então, tem vários conceitos. É um projeto que foi criado dentro da TOTUS e hoje ele está open source. Então, esse projeto utiliza Angular e a gente... Por isso que eu estou nesse meetup, porque é do dia a dia de quem trabalha nesse projeto trabalhar bastante com o Angular. Então, a release dele está para esse mês, né, outubro e novembro de 2019. Hoje ou ontem foi publicada essa Release Candidate, depois eu vou falar mais sobre o que é uma Release Candidate, mas a versão oficial ela ainda não foi liberada, ela vai ser liberada.
E aqui, nesse link que eu deixei aqui, a gente já consegue ver o que vai ter na próxima versão. Ele tem uma cor um pouco diferente do portal do Angular, já para a gente ficar esperto que a gente está vendo as coisas em uma próxima versão. Por isso que a URL é next.angular. Alguém aqui trabalha com Angular no dia a dia, assim? Bastante gente, que bom. Porque a palestra ela acaba sendo um pouco mais técnica, por conta que ela fala das novidades do Angular. Então, talvez, para quem não tem tanto contato, não vai entender tudo, né? Mas eu espero que entenda. Então, a frequência das releases. O Angular ele lança uma versão importante, uma major version, tipo da 8 para 9, a cada 6 meses. E tem algumas versões menores dentro dessas versões principais. E também tem um lançamento de patch quase toda semana. Muitos produtos usam essa forma de release, então é uma coisa bem universal. A gente usa no produto Portinari, que eu falei para vocês. Também a gente usa esse mesmo fluxo. E a gente consegue ter uma preview dessas releases. Por isso que a gente já sabe o que vai ter no Angular 9, sem também ele já ser lançado. Porque o Angular disponibiliza também essas previews. Então, nós temos a versão beta, é uma versão de teste, é um nome bem conhecido por todo mundo. Ela fica com essa tag beta junto na versão, e a gente tem a release candidate, que foi a que eu baixei e estudei para mostrar para vocês, que então ela é praticamente um release final, com vários testes, e já está bem completa, né? Então, ela tem essa tag de release anexada no identificador dela, que é o RC. Suporte. Então, todos os lançamentos do Angular, eles têm 18 meses de suporte. Os 6 primeiros meses é um suporte mais ativo, que são lançados várias atualizações e várias correções, e depois eles têm 12 meses de suporte a longo prazo, que são apenas correções mais críticas. Isso é geralmente o que a gente faz lá no nosso produto também. E tem as depreciações que ninguém gosta, mas elas são necessárias, porque são algumas funcionalidades que já não fazem mais sentido, que deixaram de existir. Elas sempre são evitadas, até lá no nosso produto Portinari também, a gente procura ao máximo evitar, mas elas são necessárias para a gente inovar e para a gente se atualizar. Às vezes é mais fácil você abandonar algo e criar algo novo do que ficar tentando reformar algo. E também elas são anunciadas no changelog e elas ainda são presentes em algumas versões para os usuários terem tempo de remover elas. Então, não é porque algo vai ser depreciado que já vai acabar, mas isso aí já era avisado antes. E elas só podem ser removidas em uma versão, uma major version, que é aquelas versões que são as versões principais. Então, a motivação de fazer esses estudos do Angular 9 é porque o Portinari UI a gente se compromete a sempre estar com a última versão do Angular. Então, inevitavelmente, a gente tem que fazer esse trabalho para estudar e também se preparar para todas essas depreciações, essas coisas novas que vêm. A gente tem um fluxo de estudo e de migração a cada nova versão. Então, a gente já vai se preparando, vai fazendo o que dá para fazer, a gente dá uma olhadinha no que vai ter na nova versão e vai se preparando. Mas, quando a versão é lançada, que realmente a gente consegue migrar. Então, agora eu vou parar de falar dessas coisas, era só para contextualizar um pouco, e vou ir para o que interessa, que são as novidades do Angular 9. Na verdade, a maior novidade, praticamente, que todo mundo está falando é Ivy. E ele já estava vindo há algum tempo, com muita expectativa, e eu não vou falar muito dele, porque vai ser a palestra do William. Então, vocês também não me perguntem sobre ele no final, é uma desculpa. Só pode perguntar das outras coisas, porque ele vai falar em detalhes o que é. Mas, assim, se fosse falar sobre Angular 9, em uma palavra, seria essa. Que ele é basicamente a maior novidade que vai ter agora. Então, ele é um novo compilador. Ele substitui o compilador antigo do Angular. E, no uso, assim, a gente não vê diferenças, na verdade. Mas ele altera a maneira que gera o aplicativo. O que está acontecendo, digamos, que a gente não vê por baixo dos panos, que o William também vai mostrar, que eu já estava falando com ele. E ele já era opcional desde a versão 8, mas agora ele vai vir por default na versão 9. Então, todo mundo vai estar usando ele.
várias coisas que eu vou falar aqui que estão melhores na versão 9 foram por causa do Ivy, porque ele que ocasionou tudo isso. Então, um dos maiores ganhos foi em performance, que é tipo uma das fraquezas do Angular, em comparação a outros frameworks, é a questão de performance. E tem motivos, né? Mas agora, com o Angular Ivy, melhorou. Eu, inclusive, fiz uma comparação dos dois que eu vou falar no final. Depois que eu falar tudo e vocês estiverem quase dormindo, daí eu vou trazer a comparação dos dois. E tem uma análise no Chrome lá para ver quem que tem mais performance, se é o 8 ou se o 9 já está legal. Aí a gente vai ver isso. E, então, uma das estratégias foi que, quando você tem algumas coisas que não funcionam em todos os navegadores. Então, isso são chamados de polyfills. E agora, esse compilador consegue executar só os polyfills que são necessários. Então, isso já dá um bom ganho de performance. Outra novidade é que o AOT é um compilador também do Angular para build, que é Ahead of Time. E ele já está em algumas versões do Angular. Eu lembro que a gente fez a migração. Então, agora ele vai vir obrigatório também, por default, na ferramenta CLI. A ferramenta CLI é um facilitador que muitas pessoas utilizam para criar aplicações. Então, ele faz algumas verificações de boas práticas. Então, quem não rodou ele ainda, que usava o JIT, que era o antigo, talvez tome um susto. A primeira vez que a gente rodou no nosso projeto, a gente levou um susto, porque ele acusa muitas coisas que a gente faz errado. Então, quem rodou a primeira vez, nunca esquece que tem que ficar lá arrumando. Mas é isso, eles já foram avisando, então já deu muito tempo para a gente se preparar e já começar a usar o AOT, que, quando foi lançado o AOT, já foi muito disruptivo, porque já melhorou muita coisa do Angular, principalmente nessa questão de performance. Então, agora, ele vem por default. Outra grande novidade causada pelo Ivy é os bundles, que são os arquivos finais, gerados. Era mais uma coisa que o Angular tinha uma fraqueza, além da performance, porém, ele tem isso porque ele acaba sendo uma biblioteca um pouco mais completa do que outras, ele já tem tudo dentro dele, integrado, né? Muitas ferramentas para desenvolvedor. Então, o Ivy também diminuiu esse arquivo. Isso aí a gente consegue ver também depois na análise dos dois. Temos também a parte de tradução, se alguém já trabalhou com I18N, né, que é Internationalization. Então, veio agora com uma melhoria que a gente coloca aqui. Esse aqui é um código HTML. Opa! E nesse HTML, a gente tem um atributo chamado ali I18N, tem outro I18N title. Esse eu ia trazer um código para vocês, mas acabou não dando tempo de terminar. Mas você vai colocando esses códigos, roda esse comando aqui, do ng x18n, o extract, e ele te ajuda a criar os arquivos padrões para tradução. Então, ele facilita muito você fazer esse trabalho. Aí eu fiz, bem bacana, ele gera tipo um XML com a linguagem, ele te ajuda bastante. Outra melhoria do Angular 9 é na parte de diagnostics. Então, é a forma, digamos assim, como ele diagnostica e mostra para a gente alguns feedbacks, alguns erros. Então, antes, o Angular usava algo interno dele. E agora ele está usando o TypeScript. A vantagem é que melhorou muito. Eu mesmo estava usando, estava brincando com a aplicação, eu vi alguns feedbacks de erro bem bacanas, algumas coisas que eu estava fazendo errada, aí ele avisando, né? Então, é bem bacana mesmo, ele está um pouco mais esperto em alguns momentos, assim. E agora ele está com atualizações do TypeScript que não tinha no interno dele. Então, ele substituiu tudo que era do Angular por coisas de TypeScript nessa parte de diagnósticos. Isso trouxe algumas melhorias também na parte dos binds, da verificação de DOM e também dessas mensagens de erro, para mensagens mais descritivas. Por exemplo, hoje ele me pediu uma mensagem para apagar o Node Modules e instalar de novo. E isso é uma coisa que, no começo, você não faz, e aí você tem vários problemas, e, às vezes, a solução é só apagar tudo e fazer de novo. E hoje ele falou para eu fazer isso. Deixa eu ver. Isso. Aí a gente tem também diretivas, digamos, sem seletor. Isso já tinha um pouco em outras versões. Isso quem trouxe foi o Ivy também. Então, a gente consegue criar tipo uma diretiva pai e dela estender diretivas filhos. Para quem trabalha muito com componentização, isso é bem interessante.
Tem um código aqui até, mas é mais simples, né? Deixa eu pegar aqui. Opa, só um pouquinho. É que meu teclado, o Álvaro sabe, o teclado do meu notebook é em alemão, então é um pouco difícil de lidar. É impossível. Isso. Ele é naturalmente criptografado. É que era mais barato. Então, aí o que eu peguei nesse código aqui? Eles portam uma diretiva base, então, e aqui eu crio algo que estende daquela diretiva base. Então, eu tenho uma diretiva filha que estende da diretiva base, e aí eu consigo acessar os parâmetros do construtor. Parece uma coisa bem simples, mas quando você lida com componentização, ajuda muito, porque a gente trabalha muito em módulos, assim, então é muito comum a gente ter algo maior que vai derivando dos outros, e a gente usa um dentro do outro e faz uma inception. Então, essa aqui é uma das novas alterações. Então, eu não preciso ter seletor de diretiva e eu consigo fazer essa extensão. Deixa eu ver onde é que estava a minha apresentação agora. Espera aí. Aqui. Injeção de dependência também teve uma nova atualização. Antigamente, a gente só poderia usar dentro desse provide-in o tipo de injeção root, que ficava, tipo quando a gente usa serviços, ele ficava disponível para a aplicação inteira. E agora a gente teve um novo commit lá na versão 9, que ele vai também colocar platform e N. O platform ele se comporta como um singleton, um serviço desse estilo, pelo que eu li lá no commit, porque não tem tanta informação sobre isso na internet. E o N ele é utilizado mais no NG módulo, e ele se comporta tipo assim como qualquer um, que é a tipagem N, geralmente ela é assim. Então, é uma maneira nova de criar essas dependências entre serviços. Para quem trabalha com forms reativos, também tem uma novidade, que é o form control name. Agora ele aceita números inteiros, antes dava erro no compilador. Então, para quem trabalha muito com form dinâmico, que recebe e fica, por exemplo, iterando, que é o caso aqui, pode ajudar. Parece que era uma necessidade de alguns usuários. Language Service, eu coloquei aqui uma explicação rápida antes de falar, porque todo mundo sabe o que é, mas talvez não por esse nome. É o que tem no Visual Studio Code e em outros editores, com erros, dicas e navegação dentro dos templates. Então, é um pacote do Angular que tem esse nome. E, para o Visual Studio Code, para mais um editor, que eu esqueci o nome, ele veio com algumas melhorias. Mas todo mundo usa o Visual Studio Code mesmo, então está tudo certo. Mas lá na página que eu coloquei de referência tem o nome do outro. Então, ele funciona com os templates externos, arquivos HTML. Quando você abre, ele identifica aquelas coisas do Angular, isso é o Language Service. Então, há algumas melhorias, eles também colocaram esse TypeScript host para funcionar dentro do Language Service. Ele vai diferenciar a forma como vem alguns erros, algumas mensagens. Isso aí eu não consegui testar ainda, porque parece que, não sei se na Release Candidate não foi, ou no meu Visual Studio Code não foi. E a parte de Style URL Template, quando a gente constrói um componente, ele já vai identificar se aquele arquivo não funciona, a gente vai conseguir fazer o preview dele. Então, essas foram as melhorias que eles subiram no Language Service. Depreciação na parte de teste. A gente usa bastante isso no nosso projeto. O testbed.get. Então, ele cria nosso ambiente de teste, e antes ele não era tipado. Então, ele retornava qualquer coisa, e quando você tem um erro de setup de teste, é uma das coisas mais difíceis de se resolver. Assim, às vezes, você fica muitas horas passando raiva, porque você tem um monte de teste para fazer e você está preso no início. Então, assim, por que mudou? Então, tudo o que tem no nosso projeto com o get, a gente vai ter que substituir para inject e ver lá se não quebrou nada e tal. Mas é type safe agora. Então, se a gente olhasse a assinatura desses métodos, a gente vai ver que agora ele está retornando o que nesse caso, o change detector ref. Então, dessa forma, ele valida os tipos que a gente está mandando durante a compilação,
e lança um erro já na hora ali, mais descritivo, se a gente tentar atribuir algo que não é o tipo. Esse Untry Components ele foi removido. Não sei se alguém aqui já usou, a gente usa muito no nosso projeto, porque o que ele faz? Ele injeta um componente dentro do outro. Então, a gente usa, por exemplo, a nossa biblioteca de gráficos. A gente tem um gráfico base e a gente vai colocando esses Untry Components. Esse aqui, inclusive, é um código nosso, mas é de um interceptor. Eu não coloquei do gráfico, mas o nosso gráfico tem uma lista grande. Então, antes, ele exigia isso, que a gente descrevesse os componentes que a gente ia injetar dentro daquele módulo. E agora parece que não precisa mais. O que vai ajudar, porque, em teoria, a gente vai conseguir injetar mais coisas. A gente acabava tendo problemas com componentes dinâmicos, muitas vezes, que a gente tinha que ter eles muito bem definidos no Entry Component. API Extractor. Então, o Angular ele usa uma ferramenta chamada Bazel, que ele permite algumas coisas de... Não sei porque está escrito automação predial ali. Mas tudo bem. Ele permite teste e outras coisas de automação, não sei o que é. E ele faz referência a esse API Extractor, que é uma outra biblioteca. E agora o Angular ele não estava atualizando essa biblioteca, então agora ela foi atualizada para obter essas atualizações mais recentes. Agora também temos um breaking change do TypeScript. Até por conta do Angular ter inserido tantas coisas novas e legais do TypeScript, era até esperado que subisse a versão. Então, tem que também atualizar o nosso TypeScript. E agora, então, tem o benchmark do Angular, onde foram criadas 2 aplicações com o CLI mesmo, e feito o ng-build prod das 2. Apesar de que, na nova, provavelmente já vem o AOT, então o prod ele obriga aquela compilação do AOT. Então, eu fiz isso e rodei a análise do Chrome, algo bem simples, na verdade, não é nada muito complexo, para ver qual das duas como é que estava a performance delas. Deixa eu ver se eu consigo dar mais aqui. Vamos ver. Então, aqui a gente tem o Angular 8. Eles estão bem parecidos. A diferença dos dois aqui é que aqui eles colocaram um botãozinho para adicionar suporte de PWA. Opa. Então, aqui a gente já consegue ver as diferenças. Deixa eu aumentar um pouquinho. Esse aqui é o resultado do Angular. Aqui foram... Claro que é uma aplicação vazia, não é uma aplicação complexa, né? Então, a gente pode ver aqui o tempo total foi 458 milissegundos. A gente tem aqui mais alguns... Se a gente comparar o primeiro valor, aqui, 33 milissegundos. E no Angular 9, a gente tem 2. E o total, aqui deu 711, aqui deu 458. Então, a gente consegue ver que teve um bom ganho de performance. Claro que essa aqui é só a análise de performance do Chrome, né? Não é nada muito complexo, mas eu subi os dois mais para ver essas diferenças. E a ferramenta CLI dele, não vi muitas mudanças, assim, gerou as mesmas coisas. Eu estou com a versão aqui da Release Candidate 3, que foi lançada ontem ou hoje, é bem recente. E eu não vi o tamanho do bundle. Agora eu posso ver... Deixa eu ver aqui com vocês. Essa parte eu não tinha visto ainda. Mas eu acho que o William tem alguma coisa sobre isso também. Vamos ver. O Angular 9. 672 KB. Agora, vamos ver. O Angular 8. 717 KB. Então, a gente teve um ganho no tamanho do bundle também. O William vai falar mais sobre isso também. Era mais para mostrar. E vamos ver. Aqui tem algumas referências, então, algumas coisinhas sobre o Ivy, os itens depreciados também, que é bem interessante ler. Eles também disponibilizam um guia
para migrar para a versão 9. A gente geralmente se baseia por esses guias quando a gente vai migrar de uma versão para outra. Essa já dá para ver que a gente vai ter trabalho, mas não é mais assim substituir ali o que teve de breaking change. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigada. Testando. Perguntas, pessoal? Opa! Vou passar o Portinari para o Angular 9? Algumas coisas a gente já se preparou, por exemplo, AOT. Só repete a pergunta para quem está na live. Pra poder Ela escutar. perguntou se o Portinari, essa biblioteca que eu comentei que eu trabalho, já começou a migrar para o Angular 9. Então, a gente já começou a se preparar. Tem algumas coisas que a gente já estava adiantados, como AOT, essas coisas assim. E a gente já leu alguns artigos também, já sabe o que foi depreciado, mas a gente só vai migrar depois que sair a versão nova oficial. Não tinha uma camiseta para quem perguntar? Não pode perguntar sobre o Ivy. Com as coisas que foram depreciadas, vocês têm medo dos códigos serem corrompidos, acontecer algumas coisas, ou vocês já estão preparando isso? Não, porque quando o Angular, por mais que ele deprecie, ele sempre dá uma outra alternativa. Então, é muito bacana aquele guia de migração deles. A gente geralmente não tem medo, assim, é mais a tarefa que tem que migrar, mas é super tranquilo. Foi ruim do AngularJS para o Angular, que a gente teve que reescrever tudo. Mas depois disso foi uma maravilha. E lembrando que depreciar é quando uma API ainda está funcionando, mas ela não é mais sugerida porque ela vai ser removida no momento futuro. Então, a depreciação ainda não é uma breaking change. É só, olha, não usa mais, tem uma outra opção aqui, usa ela. Boa noite, Rafael. Boa noite. Bem, você comentou sobre uma melhoria sobre componente filho, que você poderia, dentro do mesmo código de um componente base, criar um componente embarcado, vamos dizer assim, que estende o componente base. Uma diretiva. Isso. Qual que é o ganho disso para o modelo que a gente tem de componente, que tem outros componentes dentro, os nossos componentes customizados? Porque, do jeito que eu vi ali, a gente vai ter que criar o view dele, né? Direcionar aquele TS para um HTML, e eu não entendi qual que é a diferença entre e essa novidade. Você consegue explicar para a gente? Então, essa novidade ela é voltada para as diretivas em especial. Isso não era possível fazer antes de você ter uma classe base e poder estender diretivas dela. Aí, depois, se eu não me engano, com o Angular 8 isso era possível, mas não é possível usar o construtor. Então, quando você trabalha com componentes, por exemplo, agora eu não vou dar um exemplo de diretivas, eu vou dar um exemplo de componente. A gente tem um input de texto básico e dele a gente consegue estender, por exemplo, inputs de URL, de e-mail, de número. Então, a gente trabalha assim, a gente trabalha com classes base e a gente vai estendendo. No caso de uma diretiva, a gente tem diretivas que têm um serviço de posicionamento, que ajuda ela a se posicionar no HTML. Isso é usado por componentes tipo tooltip e tipo pop-up, que funcionam de formas muito semelhantes. Hoje, a gente tem arquivos separados. Então, a gente teria que fazer isso em 2 lugares. E, com essa atualização, com esse tipo de arquitetura, a gente consegue ter uma classe base e, a partir dela, usar tudo que está no construtor, tudo que está nos métodos. Porque, quando você tem um projeto muito grande, é interessante ter esse tipo de estrutura, que você tem um pai que vão os outros. Eu coloquei no mesmo arquivo ali, mas a gente separa tudo. Eu coloquei só para mostrar, mas a gente teria todas elas separadas e teria uma classe de onde vai estendendo os próximos. E essa classe ela não precisa ser uma diretiva. Essa é a nova atualização. Ela não precisa de um seletor.
E antes a gente teria que criar uma classe específica para isso. Deu para entender mais ou menos? É que a diretiva ela funciona um pouco diferente, né? O view child ele é um pouco mais para a parte do componente, né? Esse é só para a diretiva, que a diretiva é tipo um atributo que você põe no HTML. Ela não chega a ser um componente, né? Um pouquinho diferente. Boa noite, Rafael. Boa noite. Você comentou que o Angular 9 agora vai utilizar o TypeScript 3.6. Uhum. E é uma curiosidade minha, tá? A gente acabou de ver que o TypeScript 3.7 está vindo com coisas bem legais, bem interessantes. Eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento de quando que o Angular vai ter compatibilidade com essa versão do TypeScript 3.7, que realmente eu vi coisas bem interessantes lá e estou bem empolgado para usá-lo. Talvez o William possa me ajudar, mas eu acredito que vai ser compatível com o 3.6 para frente. Não precisa travar na versão 3.6. Então, uma coisa que tem que entender é que o TypeScript, ele infelizmente não segue o semantic version como deveria. Então, ele dá breaking change em minor version, que é o número do meio, né? Então, da 3.6 para da 3.5, da 3.6, da 3.7, cada uma dessas tem breaking changes. Então, a questão é, talvez até funcione com 3.7, mas internamente não foi testado, então pode ser que quebre alguma coisa, né? E daí eles estão trabalhando para, na versão 9, agora ter suporte a 3.6, e daí, quem sabe, aí nas próximas minors do Angular, que não são breaking chains, eles suportam a 3.7. Eles sempre estão previsto isso para ir atualizando o mais cedo possível. Mas a 9 vai ser 3.6 mesmo. Ah, legal. Obrigado. Mais uma pergunta, pessoal? Tudo bem? Oi. Prazer, sou o Thiago. Prazer. Então, pergunta nem tem tanto a ver com a atualização, né? Tem algumas pessoas aqui que não trabalham com Angular no dia a dia, e a minha pergunta você está num projeto grande, né? Que é o Portinari, trabalhando com Angular, e como é lidar com essas atualizações? Você falou que são de 6 meses, né? Que acontecem. Um projeto grande ele não demora só 6 meses, né? Então você tem aí bastante tempo trabalhando nele. E a pergunta para quem não tem ou está entrando na área, né, para trabalhar com Angular, como é lidar com essas atualizações e também um pouquinho de como é o dia a dia bem leve, assim, para a gente entender como funciona, né? Então, como eu tinha comentado, é tranquilo, porque como vem a depreciação, a gente já se prepara um pouquinho antes, a gente fica de olho. E o nosso dia a dia, assim, o que exige é que é interessante que a gente, apesar das nossas demandas, que são bastante, às vezes, a gente tem que se manter atualizado nesse tipo de coisa. Então, como é que eu vou dizer assim? É uma coisa que tem que vir de você, como pessoa do time, ir atrás disso e pesquisar. Então, no nosso dia a dia, além de tudo que a gente faz, a gente sempre está tentando pesquisar algo sobre performance, sobre coisas novas do próprio JavaScript puro também, que é muito interessante saber, do ECMA, essas coisas assim. E, assim, as versões elas não incomodam muito assim, quando muda, né? Porque a gente já está de olho, e quando é depreciado, você tem também algumas versões para se preparar, a gente tem sempre o hábito de se preparar. Então, a gente olha lá no changelog do Angular, e se prepara, geralmente não dá muito problema, assim. E, às vezes, se a gente não muda a versão, vem alguém que usa o nosso produto e fala, eu já estou na 8. Alguém. Então, eu preciso que vocês migrem. Às vezes, a gente acaba lançando um beta para essa pessoa, até que a gente tenha tempo de correr atrás e migrar para 8. Mas, no geral, é tranquilo, assim. Bem... E, na minha palestra, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o esquema de atualização do Angular, mais no detalhe até. Vou contar a história de como eles fazem isso dentro do próprio Google, então fiquem aí que vocês ainda vão ouvir mais sobre isso. Pessoal, uma salva de palmas para a Rafaele. Obrigada.